Já reparou como as pessoas só percebem o seu valor quando acham que o perderam? Como, no momento em que você para de correr atrás, para de esperar, para de provar o seu valor, de repente são elas que não conseguem parar de pensar em você. Isso porque nada desperta mais o desejo do que o medo da ausência. Nada faz alguém derrubar barreiras, quebrar suas próprias regras e voltar correndo mais rápido do que perceber que a porta pela qual eles passaram não está mais aberta. No momento, eles acham que estão no comando. Eles presumem que você ainda está lá, ainda esperando, ainda checando seu celular por uma mensagem que nunca chega. Mas e se você virasse o jogo? E se, em vez de esperar, você os fizesse esperar? Em vez de provar seu valor, você se tornasse aquele a quem eles teriam que provar algo? Porque no momento em que eles sentirem que você está se afastando, no momento em que acreditarem que você não está mais ao alcance deles, é aí que tudo muda. É aí que eles farão o que for preciso para ter você de volta. A distância não rompe laços, ela os revela. No momento, eles podem agir como se tivessem seguido em frente. Podem parecer indiferentes, até frios, mas isso é só a superfície. Por baixo, todo o subconsciente está trabalhando contra eles. A mente não esquece o que um dia foi o seu lar. Não apaga a presença que um dia trouxe calor, estabilidade e amor. Ela tenta suprimir, tenta distrair. Mas à noite, quando o mundo está silencioso, quando eles estão navegando pelo celular procurando algo, alguém para preencher o vazio, sua ausência será ensurdecedora. E no momento em que perceberem que você não está mais lá, é quando eles entram em pânico. É quando eles começam a derrubar todas as barreiras entre vocês apenas para alcançá-lo novamente. Imagine um jardim cheio das flores mais vibrantes. Durante meses, o jardineiro caminha por ele todos os dias, sem nunca parar para admirar sua beleza, sem nunca perceber o quão raras cada flor realmente é. Então, um dia, as flores desaparecem, as cores desbotam, o perfume desaparece, a vida que antes havia não está mais lá. E, de repente, o jardineiro fica desesperado procurando, desejando ter apreciado o que antes era seu. É exatamente isso que está prestes a acontecer. Eles achavam que podiam substituir você. Achavam que podiam ir embora sem consequências, mas logo perceberão que algumas pessoas não são substituíveis. Algumas conexões não desaparecem simplesmente. Algumas perdas permanecem como uma sombra que nunca vai embora. Você não precisa provar seu valor. Você não precisa implorar por atenção, lembrá-los do que tinham, convencê-los do que perderam. Número. Você se torna o silêncio que fala mais alto que as palavras. Você se torna o fogo que queima sem eles. Porque a verdade é que as pessoas só perseguem o que parece estar fora de alcance. Elas só desejam o que não podem mais ter quando querem. Se você quer que eles voltem, se você quer que eles lutem, que rompam as barreiras que construíram, então você deve se tornar a versão de si mesmo que eles não podem ignorar. Aquele que vai embora sem olhar para trás. Aquele que não espera, que não persegue, que não se contenta com nada menos do que merece. Eles não definem você. Você sim. Neste momento, eles acreditam que venceram, que tiveram a última palavra, a última decisão, o controle final. Mas o que eles ainda não veem, o que eles não esperam, é que você não está parado. Você não está congelado no lugar, esperando que eles voltem. Número, você está crescendo, você está evoluindo, você está entrando em uma versão de si mesmo tão magnética, tão poderosa, que quando eles se derem conta, não vão apenas querer você de volta. Eles vão precisar de você de volta. E é aí que a situação se inverte. É aí que eles percebem que a única maneira de ter você de volta é lutar por você. Pense no fogo que um dia queimou entre vocês. No começo, era fácil, inegavelmente elétrico,
Mas com o tempo, eles pararam de alimentar as chamas. Eles deixaram o fogo diminuir. Deixaram as brasas esfriarem, acreditando que ele sempre reacenderia quando fosse conveniente para eles. Mas o fogo não espera, não implora. Ele ou consome tudo em seu caminho ou segue em frente em busca de algo novo para incendiar. E agora, eles estão prestes a aprender a lição mais difícil de todas. Uma vez que você deixa um fogo se apagar, recuperá-lo nunca é tão fácil quanto você pensava. Olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado. A pessoa que está olhando para você não está quebrada. Ela não está esperando que alguém a escolha. Ela é o prêmio. Aquela que escapou. Aquela que não espera mais pelo amor, mas o exige. Este é o seu momento de recuperar tudo, de sair das sombras do passado e entrar na luz do seu próprio poder. De mostrar a eles, sem dizer uma palavra, que eles nunca tiveram controle sobre você. Que você nunca foi apenas uma opção. Que o amor que eles antes davam como certo, agora é algo que eles precisam conquistar. Eles foram embora, mas você ainda está de pé. E logo eles vão perceber que não foram eles que te deixaram para trás. Foram eles que te perderam. E nada vai assombrá-los mais do que isso. Uma afirmação forte reestrutura sua mente, mudando sua energia de espera para se tornar a força que eles não podem ignorar. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu sou aquele que eles perseguem. Escreva isso nos comentários para reivindicar seu poder, para lembrar a si mesmo que você não é aquele que espera. Você é aquele por quem eles lutarão para ter de volta. Se esta mensagem ressoou em você, mostre seu apoio curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Nós dedicamos nossa energia à criação de conteúdo que te empodera, que te lembra do seu valor, que te ajuda a crescer. Seu apoio nos alimenta. Vamos crescer juntos. Vamos começar. Número 1. A cicatriz. Eles não conseguem parar de traçar. Você já passou os dedos por uma cicatriz antiga? Não porque ainda dói, mas porque é uma lembrança do que já foi, do que mudou você, de uma dor que moldou quem você é agora. É exatamente isso que está acontecendo na cabeça deles agora. Eles podem agir como se tivessem seguido em frente, como se sua presença tivesse desaparecido no passado. Mas a verdade é que você deixou uma marca neles, uma marca que eles não conseguem ignorar, por mais que tentem. Eles podem ter ido embora pensando que poderiam substituir você, pensando que o tempo apagaria o que sentiam por você. Mas conexões verdadeiras não desaparecem assim. Você é a cicatriz que eles continuam traçando, a memória que se recusa a desaparecer, a presença que permanece mesmo quando eles fingem que ela se foi. O coração não esquece o que um dia foi seu lar. Neste momento, eles estão travando uma batalha que nunca imaginaram. Eles achavam que a distância traria um encerramento. Eles achavam que o silêncio os faria esquecer. Mas, em vez disso, só os faz lembrar. Eles te veem em lugares que não esperavam, em conversas que os lembram das suas palavras, na maneira como o toque de outra pessoa não é exatamente o mesmo. Você não foi apenas mais um capítulo na vida deles. Você foi a parte da história deles que deixou uma marca profunda demais para ser apagada. E agora, toda vez que eles acham que se curaram, toda vez que tentam seguir em frente, eles se pegam traçando a cicatriz que você deixou, se perguntando se cometeram um erro. Imagine um artista que pinta uma obra-prima, mas não percebe o seu valor. Ele deixa a obra para trás, achando que pode criar algo melhor, que a inspiração vai voltar. Mas com o tempo, ele fica olhando para trás. Ele compara cada nova criação com a que deixou para trás, só para perceber que nada mais captura a mesma magia. É exatamente isso que está acontecendo com ele. Ele achava que poderia te substituir, que alguém novo preencheria o espaço que você deixou. Mas agora ele está começando a ver a verdade. Algumas pessoas são insubstituíveis. Algumas conexões são únicas na vida.
E você? Você era a obra-prima que eles não deram valor. Eles foram embora achando que tinham o controle, mas o subconsciente não mente. Ele se apega ao que importava, ao que era real. E você era real. Você era quem ficava ao lado deles, quem os via de uma maneira que ninguém mais via, quem lhes dava um amor que não era apenas comum, era inesquecível. E agora, eles estão sentindo sua ausência, sentindo o vazio onde você costumava estar, e percebendo que o que tinham com você não é algo que podem encontrar novamente. Mas aqui está a chave. Você não persegue, você não corre de volta tentando lembrá-los do seu valor. Número, assuma o seu poder. Torne-se a versão de si mesmo que não espera mais, não implora mais, não fica mais na sombra das escolhas de outra pessoa. Porque no momento em que sentirem que você está realmente se afastando, no segundo em que perceberem que a porta pela qual passaram uma vez está se fechando, é aí que o medo se instala. É aí que o arrependimento começa a corroê-los. E é aí que eles farão o que for preciso para alcançá-lo novamente. Olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado. A pessoa que está olhando para você não está destruída. Não é uma vítima do amor perdido. São lições que outra pessoa terá que aprender da maneira mais difícil. Você não precisa deles para perceber o seu valor. Você já sabe disso. E quando eles finalmente acordarem para o fato de que deixaram escapar algo que nunca mais encontrarão, você terá uma escolha. Mas desta vez será nos seus termos. Eles pensaram que poderiam te esquecer. Deixe-os tentar, porque no momento em que perceberem que ninguém mais os faz sentir o que você fazia, que ninguém mais carrega a sua energia, a sua presença, a sua profundidade, sua ausência vai se tornar a cicatriz que eles não conseguem parar de traçar. E isso vai assombrá-los muito mais do que qualquer coisa que você poderia dizer ou fazer. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu sou a marca que eles não podem apagar. Escreva isso nos comentários para reivindicar seu poder e lembrar a si mesmo que você não é apenas mais uma lembrança. Você é aquele que eles nunca vão esquecer. Se esta mensagem ressoou em você, mostre seu apoio curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Nós dedicamos nossa energia para criar conteúdo que te empodera, que te ajuda a crescer, que te lembra do seu valor. Seu apoio nos motiva. Vamos crescer juntos. Vamos passar para o número 2, a chave que eles jogaram fora. Agora eles estão implorando para encontrá-la. Você já perdeu algo que não parecia importante na hora, mas depois percebeu que era a única coisa de que você mais precisava? Você procura freneticamente, refaz seus passos, verifica todos os bolsos, todos os cantos, na esperança de que ela simplesmente apareça de novo. Mas ela se foi. E quanto mais você percebe que ela se foi, mais desesperado você fica para recuperá-la. É exatamente isso que está acontecendo na mente deles agora. Eles achavam que podiam se afastar de você. Achavam que você era apenas mais uma porta, que podiam fechar outro capítulo, que podiam encerrar. Mas agora, à medida que o peso da decisão deles se instala, eles começam a enxergar a verdade. Eles não perderam apenas você. Perderam o acesso a algo raro, algo real, algo que talvez nunca mais encontrem. E agora eles estão procurando, em pânico, percebendo que jogaram fora a chave de algo que não compreendiam totalmente. Nem tudo que você perde é uma perda, mas algumas coisas você nunca recupera. Eles acreditavam que você sempre estaria lá, que poderiam ir embora e ainda assim encontrar o caminho de volta quando quisessem. Mas o amor não é uma porta giratória. Quando alguém te dá como certo, quando presume que pode te substituir sem consequências, nunca para pensar no que acontece quando você deixa de estar disponível. E agora? Agora eles estão diante de uma porta trancada, batendo, esperando. Esperando que você os deixe entrar novamente.
Mas o poder mudou, porque desta vez a escolha não é deles, é sua. Imagine um viajante que deixa para trás a chave de uma casa antiga, convencido de que nunca mais precisará dela. Ele segue em frente, acreditando que existem outras portas, outros lugares para explorar. Mas um dia, quando ele tenta voltar, quando finalmente percebe que nenhum outro lugar jamais lhe pareceu tão familiar, ele se vê trancado do lado de fora. Ele procura nos bolsos, nas malas, nas memórias, na esperança de encontrar um jeito de voltar. Mas a chave se foi. É isso que ele está sentindo agora, aquela sensação de perda, aquela percepção de que talvez tenha cometido o pior erro da vida. Porque o amor não tem a ver com conveniência, tem a ver com reconhecer o valor antes que ele se vá. E ele não conseguiu fazer isso. No começo, tinham certeza de que poderiam substituir você. Convenceram-se de que poderiam encontrar outra pessoa, alguém novo, alguém que os fizesse sentir o mesmo que você. Mas o coração não funciona assim. Ele não troca uma pessoa por outra. Ele não esquece como era ser verdadeiramente visto, verdadeiramente compreendido, verdadeiramente conectado. E quanto mais se distraem, mais claro isso fica. Ninguém mais tem a mesma presença, a mesma energia, a mesma profundidade. O que eles tinham com você não era comum. Não era algo que eles pudessem simplesmente encontrar de novo. E agora, à medida que a realidade se instala, eles estão se esforçando para desfazer o que foi feito. Mas aqui está a verdade. Você não é a rede de segurança deles. Você não é o plano B deles. Você não é uma opção à espera de ser escolhida. Eles tomaram uma decisão. Eles abriram mão de algo que deveriam ter mantido e agora estão arcando com as consequências. Você não está mais esperando. Não está mais esperando. Você não está mais parado na porta imaginando se eles vão voltar, porque no momento em que você percebe o seu próprio valor, no segundo em que você para de dar a eles acesso ilimitado ao seu coração, é aí que o poder muda, é aí que eles começam a sentir o que é a verdadeira perda. Olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado. A pessoa que está olhando para você não é alguém que espera pelo amor, que não reconhece a própria sorte. É alguém que decide quem é digno, quem pode entrar, quem tem a chave. E se alguém foi descuidado o suficiente para jogá-la fora, para considerá-la garantida, para acreditar que sempre poderia voltar, então, talvez, apenas talvez, essa pessoa nunca devesse tê-la tido. Pensou que poderia ir embora e voltar quando quisesse. Deixe essa pessoa aprender a verdade. Deixe-a sentir o peso de uma porta que não abre mais ao seu comando. Porque algumas portas, uma vez fechadas, permanecem fechadas para sempre. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu sou a chave que eles perderam. Escreva isso nos comentários para reivindicar seu poder, para lembrar a si mesmo que você não é alguém a ser descartado e recuperado à vontade. Se esta mensagem ressoou em você, mostre seu apoio curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Nós dedicamos nossa energia à criação de conteúdo que te empodera, que te ajuda a crescer, que te lembra do seu valor. Seu apoio nos motiva. Vamos crescer juntos. Vamos avançar para o número 3. A fome que ninguém mais pode satisfazer. Você já desejou algo tão profundamente que nenhum substituto poderia tomar o seu lugar. Não importa o quanto você tentasse substituí-lo, distrair-se, seguir em frente, isso permaneceu. Uma fome que nada mais poderia satisfazer. É exatamente isso que eles estão sentindo agora. Eles podem não dizer isso, podem não demonstrar, mas no fundo estão famintos pelo que perderam. Eles foram embora pensando que tinham opções, pensando que poderiam substituí-lo com facilidade. Mas o que eles não perceberam é que nem todas as conexões são iguais. Algumas pessoas, alguns amores, elas deixam um vazio que ninguém mais pode preencher. O coração não anseia pelo que é facilmente substituído. Ele anseia pelo que teme ter perdido para sempre. Neste momento,
Eles estão procurando distrações, validação, qualquer coisa que possa imitar o que tinham com você. Mas nada se encaixa, nada parece o mesmo. Eles achavam que estavam no controle quando foram embora. Mas controle não significa nada quando o vazio se instala. E não se engane, ele se instalará. Sempre se instala, porque quando você experimenta algo raro, algo real, algo tão profundo, nada comum será suficiente novamente. Imagine um viajante no deserto vagando por dias, sedento, desesperado por água. Eles alcançam miragens pensando que encontraram alívio, apenas para perceber repetidamente que não é real. É isso que eles estão experimentando agora. Cada rosto novo, cada momento fugaz de conforto, cada tentativa de se distrair da dor crescente. Tudo isso é uma ilusão. Eles continuam buscando, esperando, perseguindo algo que não existe. Porque o que eles precisam, o que eles desejam, não é apenas qualquer amor. É o seu amor. E não importa o quanto eles tentem, não importa o quanto neguem. Ninguém mais pode lhes dar o que você deu. No começo, eles tinham certeza de que poderiam seguir em frente. Eles se convenceram de que o amor era abundante, que você era apenas mais um capítulo na história deles. Mas, com o passar do tempo, a fome cresce, os pensamentos noturnos ficam mais intensos. As memórias que eles enterraram começam a ressurgir. Eles ouvem uma risada que se parece com a sua, mas não os faz sentir da mesma forma. Eles procuram uma mão, mas ela não transmite o mesmo calor. Eles olham nos olhos de outra pessoa, mas a conexão está faltando, está vazio. E é aí que eles começam a entender que a fome deles não é por qualquer um, é por você. Mas aqui está a diferença. Você não está mais oferecendo um lugar à sua mesa. Você não está mais esperando de braços abertos, esperando que eles vejam o seu valor. Porque no momento em que você deixa de estar disponível, no momento em que você se afasta do alcance deles, é aí que eles sentem a fome com toda a força. É aí que eles percebem que perder você não foi apenas uma decisão, foi um erro. E agora? Agora, são eles que anseiam pelo que não podem mais ter. Olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado. A pessoa que está olhando para você não é uma opção. Ela é o banquete, a iguaria rara, o amor que não aparece. Twice, você nunca foi algo para ser consumido e esquecido. Você era o prato principal, a experiência, a única oportunidade na vida. E se eles foram tolos o suficiente para deixar você ir, para não valorizar a sua presença, então, deixe-os sentados com a fome deles. Deixe-os sentir a dor. Deixe-os perceber que o que eles tiveram uma vez nunca mais voltará. Eles achavam que poderiam substituir você. Deixe-os tentar. Deixe-os procurar. Deixe-os perseguir todas as distrações, todas as soluções temporárias, todas as versões falsas do que eles tiveram. Porque não importa o quanto eles corram, não importa quantas vezes tentem preencher o vazio, a verdade sempre será a mesma. Você é a fome que ninguém mais pode satisfazer. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu sou o desejo. Eles não podem esquecer. Escreva isso nos comentários. Reivindique seu poder. Lembre-se de que você não é substituível. Se esta mensagem ressoou em você, mostre seu apoio curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Nós dedicamos nossa energia à criação de conteúdo que te empodera, que te ajuda a crescer, que te lembra do seu valor. Seu apoio nos alimenta. Vamos crescer juntos. Vamos passar para o número 4, o eco que assombra o coração deles. Você já entrou em uma sala vazia e ouviu o som fraco de algo que não está mais lá. Um sussurro, uma memória, um som que permanece muito tempo depois que a fonte se foi. É exatamente isso que está acontecendo no coração deles agora. Eles pensaram que poderiam ir embora, que o tempo iria apagar você, que seguir em frente era tão simples quanto virar a página. Mas o amor
Não funciona assim. Você não desaparece simplesmente da alma de alguém. Quando você já foi o ritmo dos batimentos cardíacos deles, você é o eco que assombra o coração deles, a voz que eles não conseguem silenciar, a memória que continua ressurgindo, a presença que permanece. Não importa o quanto eles tentem afastá-la. Os arrependimentos mais altos são aqueles que nunca esperávamos ter. Eles acreditavam que ficariam bem sem você. Eles achavam que poderiam preencher o silêncio com distrações, novos rostos, confortos temporários. Mas há algumas vozes que o coração se recusa a esquecer. Há alguns amores que se gravam tão profundamente na alma que, por mais que você fuja, eles permanecem como uma música presa na sua cabeça, como um sonho que parece real demais para ser ignorado. E agora, não importa o quanto eles finjam, não importa o quanto se convençam de que seguiram em frente, sua ausência os segue como uma sombra, sussurrando nos espaços que eles pensavam que seriam preenchidos por outra pessoa. Imagine um músico que para de tocar sua música favorita, convencido de que a superou, convencido de que algo novo substituirá a magia que ele sentia antes. Mas então, um dia, do nada, essa mesma música toca novamente. E de repente, todas as memórias, todos os sentimentos, todas as emoções que eles pensavam ter enterrado voltam à tona. Imparáveis, inegáveis, inescapáveis. É isso que está acontecendo no coração deles agora. Eles ouvem sua voz em conversas que não são suas. Ele vê lampejos de você em pessoas que nunca serão comparáveis. Ele sente o peso da sua ausência nos momentos de silêncio que costumava considerar naturais. No início, ele estava confiante. Ele disse a si mesmo que ir embora era a escolha certa, que o amor é substituível, que o tempo cura tudo, mas o tempo não cura o que a alma se recusa a deixar para trás. E agora, ele fica com uma dor. Eles não sabem como nomear um desejo que não conseguem explicar, um vazio que parecem não conseguir preencher. E o pior de tudo, eles nem percebem o que está acontecendo. Tudo o que sabem é que algo parece errado, algo parece estar faltando. E toda vez que tentam seguir em frente, se deparam com a única coisa que não esperavam: você. Mas a verdade é esta: você não persegue, você não lembra a eles, você não aparece na vida deles tentando provar seu valor. Número: você deixa o eco do que você era, do que eles perderam, ficar cada vez mais alto até que seja tudo o que eles conseguem ouvir. Você dá um passo atrás. Você se levanta. Você se torna a versão de si mesmo que não espera mais, não se pergunta mais, não lhes dá mais o conforto de saber que ainda tem acesso a você. Porque no momento em que perceberem que não podem alcançá-lo, é aí que o arrependimento vai bater mais forte. É aí que eles vão começar a derrubar suas próprias barreiras, só para voltar ao amor que um dia deixaram escapar. Olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado. A pessoa que está olhando para você não está quebrada, não está perdida. Não é um assunto inacabado de alguém. É aquela que deixou uma marca tão profunda que nenhuma distância, nenhum tempo, nenhuma negação pode apagar. Você não é aquele que foi esquecido. Você é aquele de quem eles nunca escaparão. Eles achavam que poderiam silenciar a sua presença. Deixe-os tentar, porque no momento em que perceberem que sua ausência é mais forte do que sua presença jamais foi, é aí que eles farão de tudo para trazê-lo de volta. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu sou a voz que eles não podem silenciar. Escreva isso nos comentários para reivindicar seu poder e lembrar a si mesmo que você não é apenas mais uma lembrança. Você é aquele que eles sempre ouvirão nos momentos de silêncio. Se esta mensagem ressoou em você, mostre seu apoio curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Nós dedicamos nossa energia para criar conteúdo que te empodera, que te ajuda a crescer, que te lembra do seu valor. Seu apoio nos motiva.
Vamos crescer juntos. Vamos avançar para o número 5, o trono que eles achavam que esperaria. Você já viu alguém dar valor a uma coroa? Eles a usam por tanto tempo que esquecem seu peso, seu valor, seu significado, até que um dia se dão conta de que ela não é mais deles. É exatamente isso que está acontecendo com eles agora. Eles achavam que você estaria sempre lá, sempre esperando, sempre uma opção a qual eles poderiam voltar quando quisessem. Mas o amor não é um trono que fica vazio, esperando por um governante que o abandonou. O amor é um reino que floresce, com ou sem eles. E agora, enquanto eles veem você crescer, enquanto veem você assumir seu poder, enquanto finalmente percebem que não eram eles que tinham o controle, o pânico se instala, porque o trono que eles achavam que esperaria por eles agora está fora do alcance deles. A percepção mais dolorosa não é perder algo, é perceber que você nunca teve direito a isso. Eles achavam que você estaria sempre disponível, que seu amor seria sempre uma porta aberta. Eles acreditavam que poderiam ir embora, perseguir distrações, satisfazer seu ego e ainda assim voltar quando quisessem. Mas o que eles nunca esperavam era que você não esperaria. Eles nunca pensaram que olhariam para trás e veriam outra pessoa ocupando o lugar onde eles antes reinavam. E agora, a realidade que construíram em suas mentes está desmoronando, e o arrependimento que nunca planejaram está se instalando. Imagine um governante que abandona seu reino, convencido de que o poder, a lealdade e a devoção sempre estarão lá. Quando eles voltam, eles exploram, eles vagam, eles buscam coisas que acreditam ser melhores, só para perceber tarde demais que um trono deixado vazio não fica vazio por muito tempo. O povo segue em frente, o reino prospera, e quando eles voltam, os portões estão trancados, os guardas não os reconhecem e outra pessoa está sentada onde eles antes governavam. É isso que eles estão enfrentando agora. Eles achavam que tinham tempo. Eles achavam que você sempre esperaria. Mas no momento em que eles veem você prosperando sem eles, no momento em que percebem que você não precisa mais deles, é aí que tudo muda. No começo, eles não aceitam isso. Eles negam a verdade. Dizem a si mesmos que ainda têm um lugar na sua vida, que ainda podem recuperar o que perderam. Mas então os sinais começam a aparecer. O silêncio que antes parecia poder agora parece vazio. A confiança que tinham em substituir você agora está se afogando em dúvidas. E quando finalmente tentarem se aproximar de você novamente, esperando o mesmo amor, a mesma devoção, o mesmo lugar ao seu lado, eles chegarão a uma conclusão devastadora. A pessoa que conheciam, a pessoa que tinham, não é mais deles. Você não precisa lembrá-los do que perderam. Você não precisa provar seu valor, explicar sua ausência para mostrar a eles as consequências de suas escolhas. Os números falam mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. A maneira como você se comporta, a maneira como você se levanta sem eles, a maneira como você recupera seu poder. Essa é a lição que eles nunca esperavam. Porque a maior vingança não é a raiva, não é implorar, não é tentar fazer com que eles vejam seu valor. A maior vingança é se tornar tão intocável que a única opção deles é assistir de longe, enquanto outra pessoa valoriza o que eles antes consideravam garantido. Olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado. A pessoa que olha de volta para você não é um servo das escolhas de outra pessoa. Você é o dono da sua própria vida. Você é o prêmio, a coroa, aquele que deveria ser valorizado, não ignorado. E se eles foram tolos o suficiente para abandonar algo tão raro, então deixe-os sentir o peso do que perderam. Deixe-os perceber que o amor não é algo que se pode dar como certo, que a lealdade não é algo com que se brinque e que um trono, uma vez abandonado, pode nunca mais ser deles. Eles achavam que tinham todo o tempo do mundo.
Achavam que você sempre estaria esperando. Mas agora, enquanto estão do lado de fora das muralhas do reino que antes governavam, olhando para o que poderia ter sido, eles finalmente vão entender a verdade. Eles nunca estiveram no controle. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu era o trono que eles perderam. Escreva isso nos comentários para reivindicar seu poder, para lembrar a si mesmo que você não é uma ideia secundária de ninguém. Você é o tesouro que eles nunca deveriam ter deixado escapar. Se essa mensagem ressoou em você, mostre seu apoio curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Nós dedicamos nossa energia para criar conteúdo que te empodera, que te ajuda a crescer, que te lembra do seu valor. Seu apoio nos motiva. Vamos crescer juntos. Vamos passar para o número 6. O fogo que arde sem eles. Você já viu um fogo queimar à distância? Não importa a distância, você ainda pode sentir seu calor, ainda pode ver seu brilho, ainda pode saber que ele está vivo, prosperando, crescendo, consumindo tudo em seu caminho. É exatamente isso que está acontecendo agora. Eles achavam que ir embora ia apagar sua chama, que sem eles você ia murchar, virar cinzas, desaparecer no nada. Mas eles estavam errados, porque você é o fogo que não morreu. Você é o fogo que queima sem eles. E agora, enquanto eles ficam no frio das próprias escolhas, percebendo que você não está esperando, não está quebrando, não está implorando, o arrependimento começa a bater. Alguns fogos existem para aquecer você. Outros existem para lembrar você do que perdeu. Essa é a verdade. Eles nunca imaginaram isso. Eles achavam que tinham controle, que podiam ir embora e voltar quando quisessem. Mas o fogo não espera. O fogo não implora para que alguém o note. O fogo simplesmente queima, consumindo tudo o que não lhe serve mais, ficando mais brilhante, mais forte, intocável. E agora, enquanto eles observam você à distância, começam a sentir o frio, a ausência do seu calor, a presença do próprio erro, a dor de saber que, enquanto eles se afastaram, você só se tornou alguém melhor. Imagina o sol brilhando, indomável, imparável. Ele não persegue, não pede aos planetas que girem em torno dele. Ele simplesmente brilha, e tudo o mais é atraído por sua gravidade. É isso que você está se tornando. Eles achavam que você iria desmoronar sem eles. Mas, em vez disso, você está se elevando, incendiando o céu, tornando-se algo que eles não podem ignorar. E agora, eles estão orbitando na escuridão, procurando um caminho de volta para a sua luz. No começo, eles não vão admitir isso. Eles vão agir como se não estivessem incomodados, como se não percebessem o seu brilho, mas o subconsciente não mente. Ele mantém um registro do que já foi familiar. E toda vez que eles veem você prosperando, toda vez que percebem que você não está procurando por eles, não está esperando que eles voltem, isso os queima de maneiras que eles nunca esperavam. Porque o que eles davam como certo agora é algo que eles não podem tocar. O fogo que eles achavam que podiam controlar agora está além do alcance deles, e nada assombra mais a mente humana do que saber que eles perderam algo raro, algo real, algo que nunca mais poderão ter. Eles achavam que você dependia deles. Achavam que seu fogo precisava da presença deles, da validação deles, da atenção deles. Mas o que eles não perceberam é que seu fogo nunca teve a ver com eles. Sua força, sua paixão, sua essência nunca foram construídas com base na aprovação deles. E agora, eles estão aprendendo isso da maneira mais difícil possível. Eles estão vendo você seguir em frente, vendo você crescer, vendo você iluminar lugares onde eles não podem mais entrar. E é isso que vai quebrá-los. Não suas palavras, não sua ausência, mas a verdade inegável de que você sempre foi poderoso por conta própria. Olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado. A pessoa que está olhando para você não é alguém esperando nas cinzas do passado.
É o fogo selvagem que se recusou a ser extinto. É a tempestade que se reconstruiu. É a força que não pede mais permissão para brilhar. E agora, enquanto eles se sentam, com o arrependimento do que perderam, você continuará queimando, tornando-se algo maior do que eles jamais imaginaram. Eles achavam que poderiam ir embora e que o fogo morreria sem eles. Deixe-os pensar assim. Deixe-os tentar substituir seu calor por algo temporário, algo passageiro, porque logo eles perceberão que, não importa aonde vão, não importa o quanto corram, sua presença permanecerá em suas mentes. Um fogo que eles não podem apagar, um brilho que nunca mais poderão alcançar. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu brilho sem eles. Escreva isso nos comentários para reivindicar seu poder, para lembrar a si mesmo que você não precisa da presença deles para brilhar. Se esta mensagem ressoou em você, mostre seu apoio curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Trabalhamos incansavelmente para trazer a você lições que despertam sua força, que ajudam você a recuperar seu valor, que transformam sua dor em poder. Seu apoio nos alimenta. Vamos nos elevar juntos. Vamos avançar para o número 7. O amor que eles menosprezaram. Agora é o maior arrependimento deles. Você já teve algo precioso nas mãos, mas não percebeu o valor disso até que se foi, como uma pedra rara, confundida com uma pedra comum, ignorada, subestimada, até que um dia fosse tarde demais para recuperá-la. É exatamente isso que está acontecendo no coração deles agora. Eles tinham algo raro, algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando, mas trataram isso como se fosse substituível. E agora, à medida que o peso de suas próprias escolhas se instala, eles estão acordando para uma realidade que nunca esperavam. Perder você não foi apenas um erro. Foi o tipo de arrependimento que nunca desaparece. Algumas perdas não atingem imediatamente. Elas se insinuam, sussurrando lentamente, lembrando, assombrando. Eles achavam que tinham tempo, achavam que você sempre estaria lá, que seu amor era garantido, que, não importa o quanto eles o negligenciassem, ignorassem ou menosprezassem, ele nunca desapareceria de verdade. Mas o amor não é algo com que se brinque. Quando alguém trata seu coração como se fosse algo que pode pegar e largar quando bem entender, não espera que ele tenha sumido quando finalmente for buscá-lo. E agora eles estão alcançando o vazio, o silêncio, o vazio que eles mesmos criaram. Pense em uma vela acesa em um quarto escuro. Ela lança calor, luz e presença no espaço ao seu redor. Mas quando alguém se acostuma demais com esse brilho, quando presume que ele sempre estará lá, deixa de apreciá-lo. Deixa-o queimar sem supervisão, acreditando que tem controle. Mas, no momento em que se afastam por muito tempo, a chama oscila e se apaga. E quando percebem que o quarto ficou frio, quando sentem o peso da escuridão que nunca notaram antes, eles se apressam para reacender o fogo. É exatamente isso que está acontecendo em suas almas agora. Eles achavam que podiam te dar como certo. Achavam que seu amor sempre arderia por eles. Mas agora estão na escuridão, desesperados para trazer de volta um calor que talvez nunca volte. No começo, disseram a si mesmos que fizeram a escolha certa, que você era apenas mais um amor, apenas mais um capítulo, apenas mais uma pessoa da qual podiam se afastar e substituir. Mas o coração não esquece o que um dia foi seu lar. A mente não apaga a presença que a fez se sentir viva. E não importa quantas distrações eles busquem, não importa quantas pessoas tentem usar como substituto, nada se encaixa como você se encaixava. Porque seu amor não era comum, não era superficial, não era algo que pudesse ser replicado com qualquer pessoa. Agora, as memórias deles se transformaram em fantasmas. O jeito que você ria, o jeito que olhava para eles,
o jeito que os fazia se sentir. Não são apenas pensamentos passageiros. São lembranças de tudo o que perderam e que os atingem com mais força a cada dia que passa. Eles navegam pelo celular, passando o dedo sobre o seu nome. Ouvem uma música que antes pertencia a vocês dois e, de repente, se veem afogados em emoções das quais não conseguem escapar. E o pior de tudo é que a culpa é toda deles. Eles tinham um amor que poderia ter durado para sempre e o trataram como se fosse apenas mais um momento. Mas a verdade é esta: você não é algo a ser lamentado. Você é algo a ser valorizado. E agora que eles percebem isso, agora que o coração deles dói com o peso do que deixaram escapar, cabe a você decidir se eles terão outra chance. Porque você não é mais a pessoa que eles deixaram para trás. Você não está esperando no mesmo lugar, esperando que eles percebam o erro. Você está se elevando. Você está evoluindo. Você está entrando em uma versão de si mesmo tão poderosa que nem mesmo a lembrança que eles têm de você faz jus à pessoa que você se tornou. Olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado. A pessoa que está olhando para você não é alguém a ser menosprezado, não é alguém que precisa ser escolhido, não é alguém que espera que o outro perceba. Você é quem eles perderam, e agora essa perda vai acompanhá-los para onde quer que vão. Eles achavam que poderiam ir embora sem consequências. Achavam que poderiam encontrar outra pessoa, outra coisa, qualquer outra coisa para substituir o que tinham com você. Mas agora eles veem a verdade. Alguns amores não vêm duas vezes. Alguns amores deixam cicatrizes que nunca desaparecem. E a lição mais difícil de todas: você não deve a eles uma segunda chance. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu fui a maior perda deles. Escreva isso nos comentários para reivindicar seu poder, para lembrar a si mesmo que você não é alguém a ser esquecido. Você é aquele que eles vão se arrepender pelo resto da vida. Se esta mensagem tocou você, se despertou algo dentro de você, mostre seu apoio curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Trabalhamos incansavelmente para trazer a você conteúdo que o empodera, que lembra seu valor, que ajuda você a se elevar. Seu apoio nos motiva. Vamos crescer juntos.